Olá pessoal, saudações On Luz, sejam todos bem-vindos ao Instituto On Luz, que tenhamos uma semana abençoada, de muita cura, de muita paz, de muita luz, de tudo aquilo que a nossa alma vem precisando para que cada vez mais a gente possa ter uma vida de equilíbrio, de paz, de harmonia, de bem-estar, sempre voltados pela verdade, né, gente? Porque a verdade, ela cura, a verdade, ela liberta, e quanto mais verdades a gente for buscando para a nossa vida, mais a gente vai conseguir ter aquela vida de paz, de equilíbrio, de harmonia e de bem-estar que a gente tanto precisa também, certo, gente? E hoje eu tô aqui então para fazer essa reflexão terapêutica com vocês sobre um assunto que algumas pessoas elas vêm apresentando, né? Muitas pessoas elas acabam apresentando algumas situações, principalmente de pensamentos negativos e ansiedade. Então, nesse vídeo, gente, nessa reflexão terapêutica, eu vou trazer para vocês alguns pontos da origem, né, dos pensamentos negativos, a origem da ansiedade e como a gente pode realizar um tratamento com base nos tratamentos terapêuticos que nós aqui do Instituto On Luz oferecemos para cada um de vocês. Pois bem, muitas das pessoas que acabam procurando os nossos trabalhos e muito do que a gente vê por aí de pessoas, né, que estão trazendo muitas informações para que a gente possa mudar os nossos pensamentos, para que a gente possa fazer uma alteração, né, do nosso padrão de pensamento, porque você tem que pensar positivo, porque você precisa alterar a sua condição, a sua forma de pensar, porque você tem que desfocar de tudo aquilo que realmente está acontecendo, que está provocando esses pensamentos negativos em você. Você precisa deixar de lado aquela situação que acaba acontecendo e provocando esses pensamentos negativos na sua vida, e muitos outros ensinamentos, né? Algumas técnicas, inclusive, que algumas pessoas acabam utilizando para que a gente consiga fazer essa mudança do padrão de pensamento, né? Então, muita gente por aí está ensinando muitas dessas técnicas, muitas dessas formas de fazer essa alteração de pensamento, só que muitas pessoas tentam fazer aquilo que está sendo ensinado, elas tentam mudar o seu padrão de pensamento, elas tentam fazer tudo aquilo que está sendo apresentado para elas para fazer essa mudança de pensamentos. Só que muitas pessoas elas acabam não conseguindo fazer essa mudança de pensamento, não conseguem, por mais que elas se dedicam, por mais que elas se empenham, por mais que elas estão ali disciplinadas em tentar fazer essa mudança de pensamentos, né, gente, elas acabam não acontecendo, né? Acaba se tornando muito sofrido para a pessoa, porque ela luta, ela vai, ela corre, ela tenta fazer essa mudança e aquele pensamento negativo, aquela questão, aquela situação de ansiedade que está ali se apresentando na vida dela, acaba não acontecendo, porque se torna recorrente aqueles pensamentos negativos, aqueles sentimentos de ansiedade, tudo aquilo que vem desencadeando com essas situações que vão se apresentando então, né? Que partem dos pensamentos negativos e vão desencadeando então muitos outros fatores. Mas da onde vêm esses pensamentos negativos, Margarete? Por que eu, por mais que tento fazer, por mais que tento modificar os meus hábitos, por mais que eu tento pensar de forma positiva, recorrentemente esses pensamentos negativos eles voltam? O porquê que tantas dessas situações acabam retornando se eu estou ali me dedicando, me empenhando para poder fazer essa alteração no meu padrão de pensamento, no meu padrão de sentimentos, muitas vezes também que acabam se apresentando ali e eu não consigo mudar? Pois bem, gente,
Existem alguns fatores na nossa vida, principalmente, que geram esses pensamentos mais negativos e essa ansiedade, esses quadros de ansiedade que a gente também vivencia, tá? Um dos pontos principais, uma das questões principais, a origem desses pensamentos negativos é justamente as memórias ancestrais, ou seja, todas as memórias que a gente acaba carregando dos nossos antepassados, tudo aquilo que eles acabaram vivendo de situações mais densas, mais negativas, e ficam permeando do nosso campo eletromagnético, no nosso campo morfogenético, e acaba entrando então no nosso DNA, e esses pensamentos de cada uma das pessoas que fazem parte da nossa família acabam interferindo aqui nos nossos pensamentos, certo? Então é muito importante a gente fazer uma análise de como é o padrão de comportamento dos familiares que nós temos aqui mais proximidade, como que eles vão reagindo a isso também, e fazer uma busca de como era também a história da nossa família, aquilo que muitas vezes é oculto, né? De situações um pouco mais desafiadoras que eles foram vivenciando, e cada um dos comportamentos vividos por eles interferem nos nossos pensamentos, ok? Porque, gente, nós somos um pedacinho da história deles, né? Tudo que eles acabaram vivenciando de experiências, e muitas vezes acabam vivendo ainda também, né? Seja pai, mãe, primos, tios, tias, avós, avós, tudo que eles vivem, a gente acaba sendo afetado pelo comportamento, pela personalidade dele, pela forma de vida que esses familiares acabam vivenciando, ok? Outro ponto que também é muito importante são os registros do inconsciente coletivo, ou seja, se não bastasse as memórias, as situações que a gente acaba vivenciando e trazendo da nossa ancestralidade, cada uma das pessoas que vive neste mundo e que pensa de forma negativa e que age de forma negativa e que tem uma vida bastante desregrada, essas pessoas acabam também influenciando nos nossos pensamentos, certo? Porque uma pessoa acaba pensando mais negativo, acaba agindo mais negativo, acaba tendo uma vida mais desregrada, automaticamente essas frequências elas vão se aproximando da gente, entrando no nosso campo eletromagnético e fazendo com que a gente acaba vivenciando então esses pensamentos mais negativos e esses quadros de ansiedade que muitas vezes acabam trazendo muitas outras questões de ordem patológica para a nossa vida também, certo, gente? Então o inconsciente coletivo da humanidade, que passa por muitas situações bastante desafiadoras, são situações de desafios das guerras que acabam acontecendo mesmo estando em outros continentes, tá? Situações de conflitos pessoais, conflitos familiares, conflitos profissionais, toda a questão de saúde que também envolve, né? Então as pessoas elas acabam vivendo esses pensamentos, passando por essas condições mais negativas e acabam perdendo muitas vezes o foco da autocura, do autoconhecimento, né? E vão buscando alimentar de forma mais densa, mais negativa esses pensamentos, elas não vão conseguindo ter o discernimento para buscar o entendimento do porquê que aquela situação está acontecendo na sua vida e foca no aqui, no agora apenas, né? Foca na questão puramente material e esquece da condição espiritual, ok? Então o inconsciente coletivo, ele é um dos pontos importantes que gera também em nós o pensamento negativo, ok? Que gera também em nós uma ansiedade, porque a gente vai estar vibrando da mesma forma que cada uma daquelas pessoas que fazem parte ali dos nossos vínculos, ou então pessoas que a gente nem conhece, mas que estão vibrando numa energia mais densa, mais negativa, nós vamos ser afetados por tudo aquilo que cada um acaba realizando aqui, ok? E outro ponto importante, outro fator importante, gente, os nossos registros de alma, ok?
Então, os nossos registros de alma, tudo aquilo que a gente viveu de situações negativas no passado, acaba também afetando a nossa forma de viver e gerando muitas vezes esses pensamentos mais negativos para a nossa vida, ok? Esses quadros de ansiedade que a gente muitas vezes manifesta e fazem com que a nossa vida, então, ela vá se tornando cada vez mais desafiadora, certo, gente? Então é muito importante a gente sempre fazer uma análise de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, tá? O porquê que a gente verdadeiramente está passando por aquela crise de ansiedade, aquela questão de pensamentos negativos que vem afetando consideravelmente a nossa vida, fazendo com que a gente muitas vezes não consiga ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, não consiga muitas vezes ter ali o discernimento, né, de como que eu consigo resolver essa situação. Ela vem trazendo também muitos impedimentos de convívio familiar, de convívio pessoal, de convívio familiar, afetando muitas vezes o desempenho no trabalho, né, dificultando muitas vezes ali a forma que a pessoa vem trabalhando, desenvolvendo o seu trabalho, e muitas vezes podendo inclusive cometer erros por conta desses pensamentos negativos e por conta do quadro de ansiedade e tudo aquilo que esses dois pontos aqui, esses dois fatores podem vir a desenvolver, certo, gente? E o que esses pensamentos negativos e os quadros de ansiedade, Margarete, podem gerar na vida das pessoas? São muitos fatores, gente. Inclusive, esses pensamentos negativos fazem com que a pessoa ela vá desistindo muitas vezes de muita coisa, né? Ela fica ali muitas vezes remoendo aqueles pensamentos e desacreditando do seu potencial, acreditando muitas vezes naqueles pensamentos ali que são colocados na vida dela por parte de todos os outros fatores que eu falei anteriormente e vão fazendo com que muita coisa dê errado, tá? Então, a apatia é um dos sentimentos que a pessoa acaba desenvolvendo, tá? Ela não consegue produzir, ela fica ali apática, ela fica ali isolada, né? Ela tende a se isolar, ela tende a ter sentimentos de culpa, porque ela tá tendo aqueles pensamentos mais negativos, aqueles pensamentos mais destrutivos algumas vezes, e acaba afetando muito a vida da pessoa, fazendo com que ocorra um trancamento, ela acabe muitas vezes travando para algumas coisas que precisa acontecer, porque ela vai se sentindo culpada por ter aqueles sentimentos negativos, né? Acaba tendo muita tristeza excessiva muitas vezes, por mais que ela pode ter um pequeno despertar, né, para uma condição assim, de que ela tem algum entendimento do que por que pode estar acontecendo aquilo com ela, mas ela fica muito triste, ela fica muito deprimida muitas vezes e acaba gerando também muitas vezes um quadro de depressão, tá? Ela pode ter mudanças de humor repentino, ela pode desencadear medos, inseguranças, crises de choro, isolamento, afastamento, né? Crises de raiva, crises de pânico, muitas vezes que a pessoa ela pode vir a desencadear, são alguns dos pontos que esses pensamentos negativos acabam gerando na vida da pessoa, tá? Então é muito importante, a partir do momento em que você começa a perceber que existem essa condição na sua vida, a partir do momento em que você começa a perceber que esses pensamentos negativos, que esse quadro de ansiedade que você está vivenciando está afetando o seu dia a dia, está afetando a sua forma de viver, está afetando o seu comportamento, inclusive em que você não era mais aquela pessoa ativa, aquela pessoa positiva, aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa proativa, e isso vai te tornando uma pessoa com muitos medos de enfrentar as situações do seu dia a dia ou de resolver situações ali que você tinha prática para resolver, que você sabe resolver, mas isso vem colocando muitas dúvidas, muita insegurança na sua vida, fazendo com que você desacredite do seu potencial. Precisa fazer uma análise mais profunda e buscar uma ajuda que vai poder
contribuir para a eliminação desses pensamentos negativos, mas primeiramente precisa se entender a causa deles, né, gente? Porque quanto mais a gente for buscando esse entendimento, quanto mais a gente for entendendo o porquê que aquele pensamento negativo não consegue ser removido, por mais que eu tô tentando ali me esforçando em mudar aquele padrão, mas quanto mais eu vou buscando entender esses pensamentos, a origem desses pensamentos, mais eu vou conseguindo também trabalhar essa condição e eliminando esses pensamentos, eliminando esse quadro de ansiedade que vai tomando conta da minha vida e trazendo muitos prejuízos em todos os fatores, em todos os ambientes, seja ele profissional, seja ele familiar, seja ele conjugal, seja ele social, muitas vezes, né? E esses pensamentos, então, eles vão trazendo uma degradação, muitas vezes, para a nossa vida, né, gente? Então, quanto mais a gente buscar entender esses pensamentos, buscar entender a origem de tudo isso e fazer um tratamento de forma mais adequada, a gente vai conseguir realmente, de tempos em tempos, ir eliminando de uma forma gradativa a origem de tudo isso, certo, gente? E como a gente pode tratar, né? Indo para o nosso terceiro pontinho aqui da nossa reflexão terapêutica. Os tratamentos que nós realizamos aqui, gente, no Instituto OnLuz, para poder trazer, né, um quadro de mais equilíbrio, de mais harmonia para a vida da pessoa e gradativamente ir eliminando esses pensamentos negativos, é a homeopatia terapêutica integrativa e o Reiki OnLuz, a cura cósmica. Então, a homeopatia terapêutica, ela vai fazer toda a análise também, né, gente, de tudo aquilo que você vem sentindo, quais os sintomas que você apresenta quando ocorrem esses pensamentos negativos, quando existe esse quadro de ansiedade que você muitas vezes não consegue eliminar esse quadro e vem gerando, inclusive, sintomas, né, bem característicos de crises de hipertensão arterial ou de taquicardia, que muitas pessoas acabam apresentando quando tem um quadro de ansiedade. Muitos sintomas característicos de outras patologias um pouco mais severas, mas que o quadro de ansiedade ele provoca essas condições. E então a homeopatia terapêutica integrativa, ela vai fazer toda uma análise através da consulta, em que a pessoa ela vai me contar todos os sintomas que ela está sentindo ali, aqueles muitas vezes que ela acha que não é importante para a vida dela, mas que tem um significado muito importante para a homeopatia, porque é ali que a gente vai buscar, através daquele sintoma, o melhor medicamento que vai se encaixar para essa condição de vida dela, né? Para tudo aquilo que ela está vivenciando de experiências ali, de sintomas e que está trazendo muita dor, muito sofrimento para ela, tá? Então a homeopatia ela vai ajudar com que você vá tratando a origem física, a origem emocional, a origem mental, a origem espiritual daquela condição dos pensamentos negativos e também da ansiedade e todos os demais sintomas que esses dois quadros acabam se manifestando na vida da pessoa, e acompanhada, né, a gente trabalhando juntinho ali com a aplicação do Reiki OnLuz, a cura cósmica, vai se fazer um trabalho um pouco mais intenso de eliminação desses quadros de pensamentos e de ansiedade, trazendo bem mais saúde para a vida da pessoa, tá? E existem, gente, alguns estudos que foram feitos, principalmente da homeopatia, que eu peguei aqui para vocês, né? Um artigo da revista Médio de julho de 2013, de Marcos Julián Teixeira, que ele fala sobre o princípio do semelhante, ou seja, a homeopatia ela vai buscar tratar situações de quadros, de sintomas que a pessoa tenha, com aquele medicamento que pode provocar em doses baixinhas, né? Aquela mesma condição em que o princípio do semelhante ele vai agir ali, ou seja, o medicamento que ele poderia provocar uma intoxicação maior,
ele vai tratar em doses altamente diluídas, que é a homeopatia, fazendo com que esse quadro então vá sendo diminuído consideravelmente, fazendo um tratamento então para a pessoa, certo, gente? Então é muito importante também um outro artigo aqui da Natália Mosel, da Associação Paulista de Homeopatia, que ela faz um estudo sobre os transtornos obsessivos e como a homeopatia ela pode ajudar a tratar os transtornos obsessivos, os pensamentos obsessivos muitas vezes que a gente tem e tantas outras condições que precisam ser muito observadas por nós para fazer um tratamento mais adequado, tá? E um outro artigo aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele fala justamente sobre a intervenção da homeopatia na depressão. E esse artigo ele é de 2014 e foi escrito então por Luiz Felipe Bandeira. Então esses 3 artigos que eu elenquei aqui, gente, se vocês quiserem eu posso compartilhar eles aqui com vocês também, para quem assim tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre homeopatia, para que vocês possam entender que a homeopatia ela pode contribuir e sim para a eliminação, para a cura de cada um desses pensamentos negativos que a gente acaba apresentando, tá? Fazendo com que gradativamente acabe acontecendo a cura de cada um desses sintomas que a gente apresenta, tá? E existem muitos medicamentos na homeopatia que podem tratar os pensamentos negativos e as crises de ansiedade. Eu elenquei alguns aqui para vocês, tá, gente? Para poder mostrar que existem muitos medicamentos, tá? E para que a gente possa encontrar o melhor medicamento, quanto mais sintomas a pessoa for relatando, mais a gente vai conseguir encaixar aqui nesses medicamentos que vão tratar dos pensamentos negativos e também da ansiedade, tá? Os mais utilizados, gente, é Aconitum napellus, argentum nitricum, arsenicum album, gelsemium, camomila ou chamomila na homeopatia, né? Ignatia amara, Lycopodium clavatum, Nux vomica, fósforos, pulsatila, stramonium, tuia, ou seja, existem muitos medicamentos na homeopatia que vão tratar, tá? Os pensamentos negativos e a ansiedade. Mas para que a gente possa modalizar aqui e encontrar verdadeiramente o medicamento, precisa fazer uma avaliação bem criteriosa para que a gente possa encontrar então a melhor fórmula, o melhor tratamento para você ir eliminando esses pensamentos negativos que estão recorrentes na sua vida e que podem provocar muitas outras situações de ordem desafiadora e impedimentos na sua vida, seja ela profissional, seja ela familiar, conjugal, social e pessoal também, né? Porque quanto mais a gente acaba manifestando esses pensamentos negativos, mais a nossa vida ela acaba travando, né, gente? A gente acaba eliminando muitas dessas situações e desenvolvendo muitos prejuízos para a nossa vida. Então, quanto mais a gente for observando e buscando ajuda adequada, mais a gente vai conseguir reverter esse quadro de pensamentos negativos, reverter toda essa condição do quadro de ansiedade e tudo aquilo que a ansiedade vem provocando na nossa vida, para poder ter uma vida mais tranquila, mais equilibrada e mais harmoniosa em todos os fatores, em todos os sentidos, em todos os ambientes que a gente precisa. Certo, gente? Agradeço a cada um de vocês que acompanhou aqui ao vivo a nossa reflexão terapêutica. Se você tem algumas dúvidas sobre como a homeopatia e o Reiki On Luz podem ajudar você a ir eliminando esses pensamentos negativos, esses quadros de ansiedade e tudo mais que você percebe que você tem, pode entrar em contato com a gente aqui no Instituto On Luz, que a gente com certeza vai desenvolver o melhor tratamento para você, para poder te ajudar a trazer os pensamentos negativos, a viver no agora de uma forma muito mais pacífica e equilibrada, buscando a origem, buscando a verdade dessas situações tão desafiadoras e limitantes para a vida de cada um de nós. Certo, gente? Muito obrigada a todos e tenhamos uma semana de muita paz, muita luz, muito amor e quem se ama, se cura. Gratidão a todos, gente. Tchau, tchau.